Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou a Sabrina Costa, Sister Engineer aqui na EasyWord e hoje a gente está aqui para falar sobre as questões de como a gente cria as categorias de dados dentro do Safetica e como a gente vai conseguir trabalhar as políticas em cima delas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de como faz essa criação e tendo qualquer dúvida, tendo qualquer informação, só deixar aqui abaixo do vídeo. Então Cadu, pode puxar a vinheta. Aqui, na questão do Protection, a gente vai ter onde a gente coloca as categorias de dados. Então, quando a gente fala de proteção, fala da questão do DLP, a gente vai falar principalmente de categorias de dados e questão de políticas de DLP. Então, aqui a gente vai colocar as informações de categorias de dados. Então, a gente vai informar para a ferramenta quais os dados, quais os locais que a gente vai fazer as proteções. E nas políticas de DLP, a gente vai efetivamente falar qual que é a informação que a gente vai proteger, como que esse dado pode ou não deixar a organização. Então, primeiramente, a gente vai começar falando sobre as categorias. Então, aqui, dados categorizados por, a gente vai ter as categorias de dados sendo 4 tipos. A primeira delas é por conteúdo sensível. Então, nesse caso, a gente vai poder colocar dados identificados pelo conteúdo, com base em dicionários, algoritmos, palavras-chave ou até expressões regulares. Aqui, na questão dessa outra categoria, classificação existente, metadados, então a gente pode utilizar um banco de dados de algum DLP que vocês já tiveram, de alguma informação já classificada, utilizando esses metadados, trazendo essas informações para cá. Ou a gente pode trabalhar por regras de contexto, e esses daqui são dados sem classificação que não podem ser especificados pelo conteúdo, mas a gente pode trazer de outras formas essa informação para cá. E aqui, na última, a gente vai poder também especificar arquivos detectados por propriedades específicas. Então, a gente pode trazer de outros modos. Então, agora eu vou abrir cada uma dessas categorias para a gente poder verificar as informações referente a cada uma delas. Então, a primeira delas seria a questão do CPF, que é categorizada como dado sensível. Então, essa categoria de dados, ela vai atender a uma regra de detecção e aqui eu posso escolher a regra de detecção. Então, vou remover aqui para a gente fazer juntos, para a gente entender como faz. Então, aqui em nova regra de detecção, a gente vai escolher, primeiramente, a gente tem que escolher o limiar de detecção, que seria o quê? A gente vai falar para a ferramenta que determinado dado vai ser detectado a partir de tantas coincidências. Então, aqui por padrão, a ferramenta ela traz como 5 coincidências, mas geralmente a gente coloca como 1, porque um arquivo que contenha um CPF, um CNPJ, um número de RG, um número de cartão de crédito, já é um arquivo considerado confidencial, sensível dentro desse ambiente. Então, aqui no conteúdo confidencial pré-definido, a gente vai ter conteúdos que já estão pré-definidos pela ferramenta de vários países em que a Safetica já trabalha, já atua. Então, hoje a gente vai trabalhar com números de pessoas físicas brasileiras, no caso CPF, mas a gente também conseguiria trabalhar com números de identidade legal brasileira, no caso CNPJ, ou até números de cartões de crédito, que também é uma informação universal. Porém, a gente também pode trazer outras informações. Então, eu posso colocar aqui dentro da ferramenta como expressões regulares. Então, eu posso falar que determinada palavra, determinada expressão é uma informação, que vai ser considerada um dado sensível a partir de agora, ou a gente também tem a opção de trazer uma string para que ele entenda essa informação via regex, via essa string, por exemplo, no caso de um RG ou no caso de outra informação que o cliente queira trazer para cá, juntamente pedindo para que o pessoal do desenvolvimento coloque essas informações e a gente consiga trazer uma string referente a isso. E a gente pode falar que é um regex e é uma expressão regular dentro desse ambiente. Ou a gente também tem a opção de trazer dados
dentro de um dicionário, importar informações. Então, como que seria? A gente abre um TXT, coloca as informações, coloca as palavras, coloca informações que a gente vai considerar como dado sensível e só na hora de salvar que a gente tem que ter o cuidado de salvar como um TF8. Então, a gente salva essa informação, esse arquivo como um TF8 e consegue trazer para dentro da ferramenta e a partir desse momento a gente vai ter a informação guardada aqui e vai ser um dicionário personalizado. Então, para a gente não precisar, como por exemplo, religiões, que é um dado sensível de clientes, de informações, a gente colocaria todas em um dicionário junto e traria essa informação para dentro do ambiente e a partir desse momento ele vai considerar todas aquelas palavras, no caso todas aquelas religiões, como dado sensível dentro do ambiente. Então, outra coisa que a gente também vai conseguir fazer com a nova versão do Safety-Call One, que eu já falei num vídeo anterior das novas funcionalidades, o Cadu vai colocar aqui pra gente no card pra gente conseguir acessar, mas a gente também consegue ter a questão do reconhecimento óptico de caracteres. Então, a gente pode trabalhar com a questão de OCR para ele encontrar essas informações em determinados tipos de arquivos de imagem. Então, a gente pode habilitar aqui e adicionar o tipo de extensão que ele vai verificar. Então, deixa eu dar um terminar aqui para a gente conseguir salvar essas informações. E a gente tem outra questão no caso de contexto. Então, por regra de contexto, a gente vai ter informações de que a gente pode trazer informações de aplicação, então, determinada aplicação, dados que saiam com a categoria apropriada, a gente pode falar aplicações, regras da web ou até regras de caminho. Nesse caso, já tinha criado uma das regras de caminho, a gente pode até verificar. Então, eu posso falar que os dados sensíveis estão dentro desse caminho e são essas extensões. Então, nesse caso, como que a gente faria? Não consigo categorizar no modo de colocar um dado sensível, porque é uma pasta que é muito importante para a minha organização. Então, como que a gente pode fazer? A gente traz essa informação para cá, marcando, colocando como dado sensível dentro desse ambiente e a partir desse momento a gente consegue trazer essa informação aqui. Então, essa pasta, todos os dados delas que sejam DOC, XLX, XLS, PPT, PDF serão considerados como sensíveis a partir desse momento. Então, a gente vai falar que a partir desse momento, os arquivos dessa pasta são arquivos sensíveis. E a gente ainda tem como pedir para fazer a repetição dessa tarefa, pedindo para essa tarefa se repetir diariamente, ou semanalmente, ou até por mês. Então, a gente pode pedir, no caso de ser uma pasta que seja atualizada de tempos em tempos. Um outro modo da gente trazer essas informações seria por propriedades do arquivo. Então, aqui eu criei uma categoria chamada Property e aqui, se eu configurar a categorização, então eu posso falar que determinado arquivo na propriedade de PDF, CAD, no caso de image files, eu posso falar. Então, essa categoria pode ser verificada para proteger arquivos que não conseguem ser utilizados por classificação ou dados confidenciais, como arquivos criptografados, como arquivos de imagem ou como outro tipo de extensão. Então, eu posso falar baseado nas propriedades desse arquivo, ele vai ser considerado um arquivo sensível. E a partir do momento que a gente fala para a ferramenta quais são os arquivos sensíveis, quais são as informações que eu vou querer proteger, então, em seguida, eu vou colocar as políticas em cima dessa informação, as políticas de DLP. Então, aqui a gente já tem uma política relacionada à política de CPF, ao dado. Então, no momento que a gente cria, a gente pode colocar um nome dessa política, colocar uma descrição e aqui adicionar a categoria que a gente vai querer que essa política atinja. Então, no caso, essa política é a política de CPF. Então, se eu der um próximo, eu vou ter informações sobre como eu vou trabalhar com essa política. Então, eu posso desabilitar, se por algum motivo eu queira desabilitar, queira desativar, vou fazer algum teste, mas eu também tenho como trabalhar no modo de apenas registro, tenho como trabalhar com registro e notificação, e nesse caso a gente chama essa informação de
notificação como educação do usuário. Por quê? Porque a partir do momento que a gente colocar essa informação de notificar, o usuário, sempre que ele tentar mandar o arquivo que está identificado como sensível pelo DLP da Safetica, ele vai começar a receber um pop-up falando: você tem certeza que você deseja enviar? Ele vai ter a opção de escolher sim ou não. Então a gente aqui vai ter a política no modo de registro e bloqueio. Então a gente consegue, a partir desse momento, trabalhar com a questão de bloquear o que é permissionado sair de dado referente ao que a gente colocou como sensível. Então a gente tem a opção de sobreposição de usuário, que seria o quê? O usuário tem a permissão de enviar essa informação desde que ele coloque no ambiente a informação de um motivo. A Safetica dá 3 motivos para ele escolher, e também uma justificativa de no mínimo 20 caracteres. Outra informação que a política nos traz é a cópia de sombra. Então, o que seria? Temos uma pasta, um arquivo estritamente sensível que a gente colocou em alguma das categorias de dados para proteção. Então, na política referente a esse arquivo X, eu quero que ele seja guardado uma cópia de sombra sempre que tentarem violar, tentarem mandar, porque os meus usuários já têm informação de que eles não podem mandar essa informação para fora da organização. Então, caso haja essa violação de política, eu vou querer ter uma cópia referente ao dado que ele estava tentando mandar. Então, nesse caso, a gente tem como habilitar dentro do Safetica a cópia de sombra. Então, sempre que esse dado tentar deixar a organização, a própria Safetica vai guardar uma cópia e a gente tem como, a partir da ferramenta, já trazer esse dado para cá, para o servidor e conseguir visualizá-lo. Então, o usuário vai tentar mandar essa informação, vai tentar violar a política, não vai ter permissão e, mesmo assim, a cópia de sombra vai ser guardada referente ao que ele estava tentando enviar e o administrador, a empresa, vai ter essa informação. E aqui nas regras da política, a gente tem como bloquear informações de para onde essa informação pode sair ou não. Então, a gente pode falar que ela não pode sair para nenhum local, falando que é estritamente confidencial, não deixa a organização, mas a gente também tem como trabalhar com questões de: estou trabalhando uma política estritamente restritiva, mas ela pode sair para determinado local, pode sair para um e-mail, pode sair para algum tipo de impressão, e isso a gente pode colocar nas questões de zonas seguras. Então, se eu colocar aqui no meio, ele vai me trazer informações sobre as zonas seguras, mas isso vai ser assunto para um próximo vídeo, para a gente falar um pouquinho mais de como a gente configura essas informações de zonas seguras, o que é permitido e o que não. Mas só para a gente entender um pouquinho mais, a gente pode trazer essa informação aqui e falar que ele não sai, mas sai para o nosso próprio domínio. Então, funciona dessa forma. E a partir desse momento, ele não vai mais ter informação. Então, há questões da política, os modos de política e as regras funcionam dessa forma. Então, a gente tem como trabalhar com vários modos de política e com as regras em cima disso, permissionando, colocando até onde ou como esse dado vai deixar a organização e que tipos de privilégios os usuários vão ter. Aqui, no próximo, a gente vai ter os usuários para quem essa política vai se aplicar. Então, a gente não precisa necessariamente colocar essa política para todo mundo. A gente pode permissionar colocando um grupo, por exemplo, um usuário específico ou até para a empresa como um todo. Então, a gente pode quebrar esse gerenciamento fazendo de modo que essa política é para determinadas pessoas e a gente faz esse gerenciamento de acordo com o perfil do usuário ou com o grupo a que ele pertence, o tipo de nível de permissão que ele vai precisar em relação a esse dado. Dando um terminar aqui, salvei, ele já salvou essa política, já salvou essas informações e a partir de agora, sempre que houver uma violação, a gente vai ter informação sobre isso. Então, pessoal, hoje era isso que a gente tinha para trazer para vocês. Essas informações de categorias de dados e políticas de proteção do próprio Safetica. E a gente se vê no próximo vídeo. E até a próxima. Muito obrigada, pessoal!